Oi, turma, bom dia. Bom, na aula de hoje vamos estudar os números racionais. Lembrando a vocês que eu cheguei para vocês e dei uma noção de números racionais antes de prosseguirmos com o ensino remoto. Isso foi na aula presencial. E hoje eu vou dar essa reforçada nesse conhecimento, lembrando a vocês que o que vocês aprenderam com os números inteiros vocês vão aplicar com os números racionais. Por quê, professor? Porque todo número inteiro é também um número racional. Bom, hoje é 29 de novembro de 2021 e vamos iniciar este conteúdo que está na página 101 do livro de vocês. Vocês podem acompanhar no livro ou na apostila que eu disponibilizei para vocês. O que é que são números racionais? Os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. Numerador, conforme vocês estão vendo aqui. Numerador. Só um momentinho. Aqui o numerador. Traço da fração e o denominador. Sendo que essas letras aqui, A e B, são números inteiros. Bom, quem são os números inteiros? Por exemplo, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3, e o número 0. Além desses números positivos que foram citados, negativos que foram citados, existe uma quantidade infinita de números inteiros negativos e números inteiros positivos. Agora tem uma restrição aqui, pessoal. B não pode ser igual a 0, de jeito nenhum. B, que é o denominador, pode ser qualquer número inteiro, exceto o número 0. O denominador não pode ser igual a 0, ok? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o número 2. Se A for igual a 2, o numerador, e eu colocar embaixo o denominador igual a 0. Vocês têm como dividir duas canetas para ninguém? É possível isso? Não é possível dividir duas canetas para ninguém. Entenderam? Sim, professor. 0, o denominador não pode ser igual a 0. Porque você não consegue dividir 2 para ninguém. Agora, o numerador pode ser igual a 0. O numerador pode ser igual a 0. Por exemplo, eu não tenho nada na mão, nenhum centavo no bolso. Estou liso, sem nenhum real. 0. E eu quero dividir o que eu não tenho para duas pessoas, dois amigos meus. Cada um dos meus amigos vai ficar com quanto? Repetindo, eu não tenho nada e vou dividir para dois amigos meus. Cada amigo meu vai ficar com quanto? 0. 0. Isso, 0 para um amigo, 0 para outro amigo. 0 mais 0 é igual a 0. Quantos amigos receberam 0? 2 amigos. Então, o numerador pode ser qualquer número inteiro, inclusive o 0. Mas o denominador, ele não pode ser igual a 0. Por que é que vocês têm que saber isso? Porque quando formos estudar equações,
Antes disso, expressões algébricas, equações, você já tem que saber que o denominador não pode ser igual a zero. Porque é impossível dividir 2 para ninguém, ok? Essa informação aqui, a definição, está na página 101. Então, podemos seguir, certo? Certo. Ainda na apostila de vocês, aí temos aqui exemplos de números naturais, na página 100 do livro de vocês. Quem são os números racionais? Quem pode ser números racionais? Os inteiros naturais. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim infinitamente. E observe, ó, do 0 para o número 1, o que é que está acontecendo? Do número 1 para o número 2, o que é que está acontecendo? E aí? Do número 3 para o número 4, do número 4 para o número 5, o que é que está acontecendo? Está aumentando, está crescendo. Então podemos dizer que estes números, os naturais, estão escritos na ordem crescente. Por outro lado, os números inteiros negativos, que também são números racionais, eles são escritos na ordem decrescente. Observem aqui, menos 1, do menos 1 para o menos 2, o que é que está acontecendo? Está Diminuído. diminuindo. Do número menos 2 para o número menos 3, está diminuindo, Indo. assim como menos 4 para o menos 5, e assim sucessivamente, de maneira infinita. Então, lembrando, na ordem crescente, os números estão aumentando. E na ordem decrescente, os números estão diminuindo. Me digam aqui, de 0 a 5, dos números inteiros naturais, quem é o maior de todos, de 0 a 5? O número 5 é o maior do que 4, 5 é maior que 3, 5 é maior que 2, 5 é maior que 1 e 5 é maior que 0. Com relação aos inteiros negativos, quem é o maior? É o número menos 1. O número menos 1 é maior do que menos 2, menos 1 é maior que menos 3, menos 1 é maior que menos 4, menos 1 é maior que menos 5. Observe aqui uma situação problema. Uma pessoa está devendo R$ 1 e a outra está devendo R$ 2. E aí? Quem está com, podemos dizer, mais dinheiro? Na verdade, é dívida. Aqui estamos trabalhando com dívida. Mas se vocês forem analisar, menos 1 é maior que menos 2. Se vocês forem pegar um termômetro, tem um termômetro aqui, e tem as temperaturas positivas e negativas. Qual possui aqui a temperatura mais baixa, a menor de todas? Menos 3. Menos 3. E a maior de todas?
3. 3. Agora me digo a maior temperatura negativa. A maior temperatura negativa. Menos 1. Menos 1 é o maior número negativo. Maior inteiro negativo. Então, o mesmo raciocínio se aplica. Menos 2 é maior que menos 3. Menos 3 é maior que menos 4. E assim, menos 4 é menor que menos 5. E assim, segue com os demais números inteiros negativos. Tá bom? Ah, professor, e me dá um exemplo aqui para eu citar a diferença de inteiros naturais e inteiros negativos. Vamos lá. 2 é menor que 3. Menos 2 é maior que menos 3. Outro exemplo aí, professor. O número 1 é menor que 2. O número menos 1 é maior que menos 2. Menos 2. O número 5 é menor que 6. O número menos 5 é maior que menos 6. Ok? Podemos seguir? Sim ou não? Sim. Pronto. Vamos seguindo. Bom, além dos números inteiros naturais e dos inteiros negativos, também são números racionais os números fracionários. Antes de falar dos fracionários, deixa eu voltar aqui para não esquecer de falar para vocês. Por que que o número inteiro natural é racional? Porque, conforme diz a definição, pode ser escrito na forma de fração, numerador, traço da fração e denominador. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui um número natural e eu vou escrever na forma de fração. Por exemplo, o número 2. O número 2 é um número natural, é um número inteiro natural e também é um número racional. Como assim, professor? Eu posso escrever o número 2 também na forma de fração. Me digam aí uma fração, numerador dividido pelo denominador, que venha a resultar em 2. Um número dividido por outro que seja igual a 2. Me digam aí um exemplo, pessoal. 2 dividido por 4, professor. 4 dividido por 2. Pronto. Muito bem. 4. Quanto é 4 dividido por 2? 2. 2. Muito bem. Então, 2 é um número racional. Assim como o número menos 2 também é um número racional. Menos 2, eu posso escrever menos 4 sobre 2. Eu vou dar mais um exemplo e vocês vão me falar como é que devemos escrever na forma de fração. O número 3 é um número racional também, além de ser natural e inteiro. Como escrevemos o número 3 na forma de fração? Um número 21 dividido... sétimos? Oi? 21 sétimos? 21 sétimos. Muito bem, Lucas. Estou gostando de ver. Primeiro foi um exemplo citado pelo aluno Gustavo e outro citado por Lucas. 21 sétimos. Quanto é 21 dividido por 7? 3. 3. Porque 3 vezes 7 é igual a 21. 4 dividido por 2 é 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, os números 2 e 3, assim como
menos 2 e menos 3 são também números racionais. Por quê? Porque podem ser escritos na forma de fração. Conseguiu escrever na forma de fração? Você pode concluir que são números racionais, tá bom? Mais algum exemplo ou é suficiente para entendermos o conteúdo? Bom, se ninguém falou, todos concordam que é suficiente. Mas se surgir alguma dúvida, pode me perguntar em outro momento. São também números racionais os números fracionários. Bom, aqui já está dizendo que é um número racional. Está na forma de fração. Menos 2 terços, mais 2 terços, menos 1 meio, mais 1 meio. E assim não acaba por aí. Entre todas as coisas, tá bom? Além dos números fracionários e dos números inteiros naturais e negativos, temos os decimais finitos, que também são números racionais. Professor, essa daí complicou. Como é que eu vou representar um número decimal finito na forma de fração? É simples, ó. Vamos observar aqui quantos algarismos temos após a vírgula. Do número 2,5. Me diga aí, quantos algarismos temos após a vírgula? Alguém pode falar para mim, os demais? Um apenas. Então vamos escrever 25 sobre 10. Já que temos apenas um algarismo após a vírgula, eu vou escrever 10 porque 10 possui apenas um algarismo zero. Então 2,5 é igual a 25 décimos. Ok? E vice-versa. 25 décimos é igual a 2,5. Então podemos dizer que 2,5 é um número racional. Seguindo o mesmo raciocínio, o número menos 1,2 possui quantos após a vírgula? 1. 1. Então, como é que vamos escrever menos 1,2? 1,5. Olha o que está escrito aqui, ó. Menos 1,2. 12 décimos. Isso. Menos 12, não? Menos 12 décimos. Muito bem, Lucas. Então, menos 1,2 é igual a 12 décimos e vice-versa. Menos 12 décimos é igual a menos 1,2. Deixa eu ver se vocês aprenderam mesmo. 1,5 possui quantos algarismos após a vírgula? 2. 2. Pronto. Muito bem. Quem falou agora foi Lara Uhum. e Lucas, né? Pronto. Como é que vamos escrever esse número decimal na forma de fração? Vamos lá, pessoal. 125 centésimos. Muito bem, Lucas. E por que que vamos escrever 125 centésimos? Porque tem dois algarismos depois da vírgula. E o número 100 possui? 2 zeros. Pronto. Estes exemplos aqui é suficiente para compreendermos? Ou vocês querem que eu apresente mais um exemplo? Bom, se por acaso surgiu mais alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim em outro momento, tá bom?
ou na aula de hoje. Também são números racionais, e aí vocês vão estudar no 8º ano os números decimais infinitos e periódicos, que são aqueles que possuem a parte decimal infinita e a repetições. Observe aqui o número 0,111. A parte decimal é formado pelo algarismo 1, que se repete infinitamente. Assim como 0,222222, o algarismo 2 está na parte decimal e se repete infinitamente. O 0,12121212, que se repete infinitamente, os algarismos 1 e 2 se repete infinitamente, são chamados de decimais infinitos e periódicos, e vocês vão estudar lá que esses números são chamados de dízimas periódicas, isso no 8º ano. Mas, professor, o senhor vai explicar isso agora e vai passar na prova? Não vou passar na prova, mas já vou passar para conhecimento de vocês. Como é que escrevemos esse número aqui na forma de fração? 0,111. E vocês vão estudar as dízimas periódicas simples e composta. Essas daqui são dízimas periódicas simples, tá bom? Então vocês vão observar aqui, ó, a parte decimal do número 0,111. Observe, a parte decimal do número 0,111 possui quantos algarismos distintos? Ou não possui algarismos distintos? Ou todos eles são iguais ao mesmo algarismo? Me digam aí, qual é o algarismo que está na parte decimal do número 0,111? Qual é o algarismo que está na parte decimal do número 0,111? Parte decimal não é isso aqui, gente? 1, não é? Que se repete infinitamente? Infinitamente isso aqui. E ele está se repetindo. Aí vocês vão estudar no 8º ano, que ele é chamado de período. O período é a parte decimal que se repete. Qual é o algarismo ou quais algarismos estão se repetindo? O número 1. Pronto, somente o número 1, certo? Bom, aí então vocês vão escrever em cima o número 1 no numerador. E embaixo vocês vão escrever o número 9. Bom, o porquê de ser o número 9, eu não vou explicar para vocês os detalhes. Isso eu vou explicar, outro professor do 8º ano vai explicar para vocês. Entendeu? Mas eu quero que vocês entendam aqui, ó. Tem um algarismo, é uma dízima periódica simples. Então você escreve no denominador o número 9, certo? Sem precisar fazer cálculos. Só percebendo aqui, ó, 0,222. No numerador eu vou escrever o número 2. 2. E no denominador o número 9. Pronto. Então a parte decimal vocês já sabem que é formada somente pelo algarismo 2, neste exemplo. E o período, que é a parte decimal que se repete. Qual é a parte decimal que se repete? Qual é o algarismo que se repete infinitamente, neste exemplo? Número 2. Pronto, o número 2. O algarismo 2, corrigindo. O algarismo 2. Bom, e neste número aqui, ó, 0,22, ou 0,1212, que se repete infinitamente, os algarismos 1 e 2.
Como é que fica aí, seguindo esse raciocínio? Deixa eu ver se vocês pegam de primeira aí. No numerador vai ficar o quê? 12. 12. Eu vou escrever aqui. 12. E no denominador? E no denominador? 9. Mas tem dois algarismos. Ó, 1 e 2. Vai ficar embaixo o quê? Você tá do caminho certo, viu, Gustavo? 18. Não, 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 não. Não, deixa eu ver quem consegue decifrar aí esse mistério. 90. Não. Olha se não é parecido com a do 10, a do 100, a do 1000. O que é que você fez com a dos 10, a do 100, a do 1000? E aí, gente? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí, viu? Quero ver quem decifra. Gente, aqui a gente colocou um 9, um algarismo 9, que forma o número 9. E aqui? Noventa e nove, gente. Vou dar só mais um exemplo aqui, ó. Lembrando a vocês que a parte inteira é zero, viu? A parte inteira de cada um destes números é formada pelo número ou pelo algarismo zero, ó. Temos zero aqui à esquerda, no exemplo da esquerda, e zero no exemplo da direita. Todos eles, a parte inteira é formada pelo algarismo zero, tá bom? Vou dar um outro exemplo aqui. 0,123, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me digam aí, que fração é essa? Enquanto isso, eu estou escrevendo aqui. Essa vocês vão responder. E aí, pessoal? Que fração é esta aqui? Quem é o numerador? 123. 123. Muito bem, Gustavo. E o denominador? 999. É isso? Quem está com a calculadora neste exato momento? Pode calcular para mim aí e para os colegas. Divido aí na calculadora 1 dividido por 9. Alguém dividiu aí? Pode me informar qual é o resultado de 1 dividido por 9? Deu 0,11111. Pronto, então confere a resposta. Alguém pode dividir aqui 12 dividido por 99? Dá 0,121212 e aí por diante. Pronto, então confere. E por fim, alguém pode dividir 123 por 999? Dá 0,123, 123 por aí. Pronto. Então observe, gente, que a parte inteira de cada um destes números decimais infinitos periódicos
é formada pelo algarismo zero, tá bom? Como determinar a fração geratriz de cada uma dessas dízimas periódicas, vocês aprenderão no 8º ano, tá bom? Bom, são números racionais? Me digam aí se estes números aqui são números racionais. 0,11, 0,222, 0,12, 0,123, 123, 123. São números racionais? Sim ou não? Gente, vocês têm que participar, viu? O tempo está passando. São números racionais, sim ou não? O senhor pode repetir? Os números 0,111, 0,222, 0,1212, 0,123, 123, 123 são números racionais? Sim, Por quê? porque eles são fracionários. Isso, eles podem ser escritos na forma de fração, como vocês viram aqui. 1 nono, 2 nonos, 12,99 avos, 123,999 avos. Ok? Podemos seguir? Pode. Vamos lá. Bom, gente, não sei se vocês lembram, mas para representarmos um conjunto numérico, utilizamos a letra maiúscula e não a letra minúscula, certo? A letra minúscula vamos representar os números, ou seja, os elementos de um conjunto. Observem, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q maiúscula, onde todos os números que podem ser escritos na forma de fração, a letra A, numerador, traço da fração, a letra B, denominador, onde A, o numerador, B, denominador, o numerador e o denominador são números inteiros. Essa letra Z aqui, maiúscula, não sei se vocês lembram, mas já passei para vocês neste ano. É o conjunto dos números inteiros. Se o denominador, o numerador e o denominador são números inteiros, aqui está na forma de fração, então este número é um número racional. Lembrando que tem a restrição que eu falei com vocês no início da aula. O denominador, a letra B, o denominador não pode ser igual a zero. B, o denominador pode ser qualquer número inteiro, exceto o número zero. Pessoal, vocês vão me dizer aqui agora, vocês já aprenderam a lidar com estes símbolos aqui? Me digam aí. Este e aquele símbolo. Me digam aí. Vamos lá, pessoal. Vocês já viram esse símbolo aqui? Não. Não? E esse? Não. Muito menos ainda. Pronto. Essa letra E aqui, essa letra E, ó, significa pertence. Significa que um determinado número pertence a um determinado conjunto. E este símbolo aqui, com um traço inclinado, cortando a letra E, significa não pertence. Ou seja, quando escrevemos a letra E e cortamos com a linha inclinada, estamos dizendo que um determinado número não pertence a um determinado conjunto. A relação é entre um número e um conjunto, certo? Utilizamos esses símbolos
que são chamados pertence e não pertence, para estabelecermos uma relação de um número, como vocês estão vendo aqui ó, nos exemplos abaixo, e um conjunto. O número 3, ele pertence ao conjunto dos números racionais, sim ou não? O número 3 faz parte do conjunto dos números racionais? Pode ser escrito na forma de fração, sim ou não? Sim. Então, o número 3 pertence ao conjunto dos números racionais, ok? O número 2/3 é uma fração, então você já sabe que pertence ao conjunto dos números racionais, ok? E o número 2,5 pertence ou não pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence. Pronto. E eu já expliquei para vocês hoje, 2,5 é o mesmo que 25 décimos. Então, o número 2,5 pertence ao conjunto dos números racionais. Agora, a raiz quadrada de 2 pertence ou não pertence ao conjunto dos números racionais? Eu vou escrever para vocês, e vocês vão estudar no 8º ano, que este número aqui não pertence ao conjunto dos números racionais. A raiz quadrada de 2 não é uma raiz exata. Diferentemente da raiz quadrada de 1, que é igual a 1, pois 1 vezes 1 é igual a 1, e da raiz quadrada de 4, que é igual a 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4, a raiz quadrada de 2 não vai ser exata, vai ser aproximada. Quem está com a calculadora aí? Alguém está com a calculadora? E ó, está na apostila de vocês, ó. No verso da apostila. Acompanhe comigo, ó. A raiz quadrada de 2. Multipliquem aí, gente, para mim 1,4 vezes 1,4. E me digam qual foi o resultado. Pessoal, calcularam aí? 1,4 vezes 1,4. Deu 1,96. Pronto. 1,96 é igual a 2? Sim ou não? 1,96 é igual a 2? Sim ou não? Não. Não, de jeito nenhum. Mas 1,96 é aproximadamente 2? Você pode aproximar para 2? Pode. Pronto. Então podemos dizer que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Não é igual a 1,4. Se vocês escreverem na prova que raiz quadrada de 2 é igual a 1,4, vocês perderam a questão, erraram a questão. Por quê? Porque a raiz quadrada de 2 não é exata. É uma raiz aproximada. A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Por quê? 1,4 vezes 1,4 é igual a quanto? 1,96. Não foi isso, Lucas? Sim. Lucas, multipliquem na calculadora. Gustavo, me ajude aí também, Lara. 1,41 vezes 1,41.
1,41 vezes 1,41. O que acharam? Deu 1,9881. E depois tem uma reticência, não é isso? O meu também deu, professor. Depois disso não tem uma reticência. Ah, não. Isso. Desculpe. É a raiz quadrada de 2 que tem reticência. 1,9881, não é isso? Uhum. Pronto. É igual a 2? 1,9881? É igual a 2? Sim ou não? 1,9881 é igual a 2? Não. Não, gente. Agora, 1,9881 é aproximadamente 2? Sim. Entenderam? Então podemos dizer que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. E observe, gente, ó. Eu acrescentei o algarismo 1 e o resultado está se aproximando cada vez mais de 2. Calcule aí, gente, na calculadora. 1,414 vezes 1,414. E me digam aí qual foi o resultado. É 1,9 o quê? 1,9. Vamos lá, gente. 1,9 o quê? A resposta? 1,414 vezes 1,414 é igual a... Lucas, Gustavo, Lara, quem mais está na aula de hoje? Larissa, Pedro Henrique e, se eu não me engano, é João Pedro, né? Que está com a conta de Ronaldo. Sim. Pronto. E aí vocês calcularam aí na calculadora? 1,414 vezes 1,414 é igual a... O professor meu deu 1,9993. 1,9993. Foi isso, Gustavo? 396, isso. 396. Está se aproximando cada vez de 2, mas nunca vai ser igual a 2, entendeu? Então podemos dizer que a raiz quadrada de 2, aí eu vou escrever aqui embaixo, ó, é igual a 1,414,213, 5, 6, 237 e não acaba por aí, ó. Essas reticências aqui significa que há uma quantidade infinita de algarismos, certo? Então vocês vão aprender a calcular de forma mais detalhada a raiz quadrada aproximada no 8º ano e vocês não têm como escrever este número aqui, ó, 1,414, 213, 56, 237. Por quê? Porque a parte decimal aqui não se repete. E só conseguimos escrever na forma de fração um número decimal infinito que se repete. Entendeu? Como vocês viram anteriormente nesses exemplos aqui, ó. 0,111, 0,222, 0,12, 0,123, 123, 123, 123 e assim se repete. O que se repete infinitamente, aí você consegue encontrar a fração geratriz.
Agora, o número decimal, cuja parte decimal é infinita e não é periódica, não se repete, vocês não conseguem escrever este número aqui, ó, na forma de fração. O número 1,414, 213, 56, 23, 7. Você não consegue escrever na forma de fração. Logo, você não consegue escrever a raiz quadrada de 2 na forma de fração. E, portanto, a raiz quadrada de 2 não pertence ao conjunto dos números racionais. Certo? Podemos seguir? Bom, essas informações estão na apostila que eu disponibilizei para vocês. Módulo de um número racional. Gente, vocês já sabem qual é a definição de módulo. Quem lembra aí da definição de módulo? É a mesma para o número inteiro. Quem lembra da definição de módulo? É a distância de um número a zero. Você tem a reta numérica. E vai escrever aqui o número zero. Vou colocar aqui o número menos 1, menos 2, menos 3. Qual é a distância do número menos 3 ao número zero? Qual é a distância aqui? 3. A distância é de 3. 3 unidades, certo? Então, podemos dizer que o módulo de menos 3 é a distância de menos 3 a zero. Então, módulo de menos 3 é igual a 3. Você escreve o resultado sem o sinal, tá bom? Aqui tem menos 3, você escreve 3 sem o sinal, tá bom? Seguindo o mesmo raciocínio, você tem menos 2 terços. Menos 2 terços, ele vai estar mais ou menos nesta parte aqui da reta numérica. Menos 2 terços. Qual é a distância do número menos 2 terços a zero? É quanto? 2 terços. 2 terços. Você escreve o número sem o sinal, tá bom? Qual é o módulo de menos 1,25? 1,25. Pronto, vocês escrevem o número 1,25 sem o sinal, tá bom? É a mesma definição, viu? Do módulo de um número racional é a mesma do módulo de um número inteiro. Podemos seguir? Bom, essa informação está na página de número 101, só para conferir mesmo. Bom, números opostos ou simétricos, também a mesma definição para os números racionais. Ok? Observe aqui, quando é que o número é oposto ou simétrico? Quando ele está, além de estar à mesma distância do número zero, eles estão em sentidos opostos. Eu posso escrever aqui na reta numérica o número menos 3, que eu vou escrever aqui já já, e o número mais 3, que eu vou escrever aqui agora, ó. Qual é o módulo de menos 3? Qual é a distância do número menos 3 a zero? E qual é o 3. módulo de mais 3? Qual é a distância do número mais 3 a zero? É quanto? 3. Pronto. Então, os números menos 3 e mais 3 são opostos ou simétricos. Módulo de menos 3 é igual a 3. Módulo de mais 3 é igual a 3. Entenderam?
São números que possuem o mesmo módulo. Aqui o módulo é 3. Mas possuem sinais opostos. Entenderam? Os números menos 2 terços e mais 2 terços são opostos ou simétricos, ou seja, possuem o mesmo módulo, porém os sinais são opostos. O módulo é 2 terços, o módulo de menos 2 terços é 2 terços, e o módulo de mais 2 terços é 2 terços. Possuem o mesmo módulo, mas estão em sentidos opostos. Um está no sentido negativo, o outro está no sentido positivo. Tá bom, gente? Dúvidas? Podemos seguir? Sim. Bom, agora vamos partir para a representação na reta numérica. Eu já deixei aqui já prontinho para vocês visualizarem e já eu explico isso aqui. Primeiramente, vamos relembrar como é que escrevemos o número 0,7 menos 0,7 na forma de fração. Vamos lá, gente. Você tem aqui o que? Um algarismo. Vou escrever aqui. Você tem aqui, ó, um algarismo após a vírgula. Como é que vocês vão escrever a fração? Quem é o numerador e quem é o denominador? O numerador é 7 e o denominador é 10. 10. Só observar aqui, um algarismo após a vírgula, você coloca um algarismo zero depois do número 1, formando o número 10. Bom, gente, então 7 décimos é o mesmo que 7 dividido por... É o mesmo que 7 dividido por 10. Observe, gente, que menos 0,7 é menor que 0. Ok? Menos 0,7 é menor que 0. Todo número negativo é sempre menor que 0. E menos 0,7 ele vai ser maior que menos 1. Ou seja, menos 1 é menor que menos 0,7. Lembra que eu falei para vocês que é na ordem decrescente os números negativos? Quanto menor for o número, maior ele será. Quanto maior o número, menor ele será. Lembra que eu falei para vocês aqui que nos negativos o número menos 1 é maior que menos 2, o número menos 2 é maior que menos 1, ou maior que menos 3, desculpe. O número menos 3 é maior que menos 4, o número menos 1 é maior que menos 10. Quanto menor for o número 1, maior ele será. Quanto maior for o número, menor ele será. Ou seja, em relação a módulo, o número que possuir o maior módulo será o menor. O número que possuir o menor módulo será o número que possui o maior módulo é o menor. E o número que possui o menor módulo será o maior. Ou seja, módulo de menos 1 é igual a 1. Módulo de menos 10 é igual a 10. Qual desses números possui o menor módulo? Menos 1. O módulo é 1. Qual desses números possui o maior módulo? Menos 10. Então, menos 10 possui o maior módulo, que é 10. Então, o que possui o menor módulo é maior do que o que possui o maior módulo. Certo? É uma outra forma de identificarmos quem são os maiores e menores. E o mesmo raciocínio se aplica a menos 1 e a menos 0,7. Você tem aqui módulo de menos 1 é 1. Módulo de menos 0,7 é 7. 0,7. Então,
Qual que possui o menor módulo? Esse daqui possui o menor módulo. Então vai ser o maior. Vamos lembrar dos números inteiros. O que possui o menor módulo é o maior. E o que possui o maior módulo é o menor. Entendeu? Aí vamos lá, gente. Ó, então, o número menos 0,7 ele só vai poder estar aonde? Entre os números inteiros 0 e menos 1. Aí, para identificar exatamente, localizar exatamente onde está o menos 0,7, o que é que o professor fez? Ele pegou este intervalo numérico de 0 a menos 1 e dividiu em 10 partes, conforme está escrito no denominador. O denominador é 10. Então, vamos dividir este intervalo numérico em 10 partes iguais. Observe aqui que desse pontinho azul até este traço, você tem o quê? Uma parte. E essa uma parte eu posso chamar de 0,1, menos 0,1. Essa partezinha aqui, ó. Menos 0,1, essa partezinha aqui. Essa outra parte aqui também é igual. A quanto? A menos 0,1. Quanto é menos 0,1? Menos 0,1? Menos 0,2. Tá miudinho. Se não der para entender aí, pessoal, me fala que eu aumento a numeração, a fonte. Viu? E aqui vai seguindo com menos 0,3. Desse tracinho aqui para o outro tracinho eu vou ter menos 0,4. Esse tracinho aqui eu vou ter menos 0,5. Esse tracinho aqui eu vou ter menos 0,6. E esse tracinho, esse daqui, menos 0,7. Então, vou destacar aqui o ponto. Então, o número menos 0,7 está localizado aqui, ó. E eu vou circular para vocês visualizarem. Este ponto aqui é o número menos 0,7. Ok? Primeiramente, vocês precisam localizar aonde está menos 0,7 na reta numérica. Entre 0 e menos 1. Menos 0,7 é menor que 0, porque todo número negativo é menor que 0. E menos 0,7 é maior que menos 1, ou menos 1 é menor que menos 0,7. Por quê? Porque menos 1 ele possui o maior módulo em relação a menos 0,7. Logo, o número que possui o maior módulo será o menor. Tá bom? Podemos seguir? Vamos lá. Temos aqui mais um outro exemplo. Está na página 102. Este número aqui já escrevi para vocês que ele é maior que 1, mas eu vou dizer o porquê que ele é maior que 1. Vocês no sexto ano estudaram os tipos de frações. Frações próprias, frações impróprias. O que vimos anteriormente, o número 0,7, que é igual a menos 7 décimos, 7 décimos é uma fração própria. Ou seja, uma fração própria ele vai ser sempre o quê? Se for positivo, menor que 1. E a fração imprópria, se for positivo, vai ser maior que 1. Aí, gente, 11 quartos. Como é que podemos escrever 11 quartos? Vocês podem representar geometricamente uma figura dividida em 4 partes iguais.
Por exemplo, aqui eu posso dizer que hoje já existe, né, a pizza quadrada, não é isso? E aí o pessoal representa que foi consumido uma pizza pintando as partes divididas. Então, pinto essa parte aqui, eu tenho um quarto. Pinto essa outra parte aqui, eu tenho 2 quartos. Pinto essa parte aqui, tenho 3 quartos. E eu pinto essa outra parte aqui, eu tenho o que, gente? 4. 4 o quê? 4 quartos, certo? Mas o numerador é quanto? 11. 11. Então eu preciso aqui colocar do lado aqui uma outra pizza quadrada dividida em 4 partes iguais. E pintar essa outra pizza para representar que foram consumidas todos os pedaços dessa pizza. Aqui temos novamente 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Já temos aqui um total de quantas fatias consumidas? Fatias de pizzas consumidas? 8. 8. Faltam quantos? Faltam quantos? Faltam quantos para chegar em 11? 3. Pronto, então vou representar aqui, ó. 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos, certo? Alguma pizza inteira foi consumida? 2 pizzas. Pronto, então podemos escrever aqui que 11 quartos é o mesmo que 2 pizzas inteiras consumidas, mais essa pizza aqui foi consumido quantos pedaços? 3 pedaços. 3 pedaços. 3 pedaços. Ok, gente? E vocês aprenderam no 6º ano como representar uma fração imprópria na forma mista. A forma mista é formada pela parte inteira, a parte inteira que é o número 2, e a parte fracionária, 3 quartos. O que é que isso significa? Que este número aqui, ó, 2 inteiros e 3 quartos, vou escrever aqui, 2 inteiros e 3 quartos, é menor que 3. Todos compreendem que 2 inteiros e 3 quartos é menor que 3 inteiros? Que a pessoa comeu menos que 3 pizzas inteiras? Observe aqui, né? Que a pessoa comeu menos de 3 pizzas inteiras. Vocês conseguem entender? 2 inteiros e 3 quartos é menor que 3 pizzas inteiras. Vocês precisam me dizer, viu, gente? E que o que foi consumido, 2 inteiros e 3 quartos de uma pizza, é maior que 2 pizzas inteiras consumidas. Duas pizzas inteiras consumidas é menor do que 2 pizzas mais 3 quartos de uma pizza, que é menor que 3 pizzas inteiras. Então, este número aqui, pessoal, 11 quartos, ele vai estar na reta numérica no intervalo de 2 mais 2 a mais
3. Bom, como o denominador indica quantas partes foram divididas, então este intervalo aqui de mais 2 a mais 3 foi dividido em 4 partes iguais. Observe, do ponto azul a esse traço aqui, temos uma parte igual a quanto? Um quarto. Esse pedaço aqui também é um quarto. Um quarto mais um quarto é igual a 2 quartos. E esse intervalo aqui, esse comprimento desse intervalo é de 3 quartos. Aonde vai estar o número mais 11 quartos? No primeiro traço, no segundo traço, no terceiro traço ou no quarto traço? Preciso que vocês me respondam aí agora. Aonde vai estar o número mais 11 quartos? No primeiro traço, no segundo traço, no terceiro traço ou no quarto traço? É só observar. 11 quartos é igual ao quê? 11 quartos é igual a 2 inteiros e 3 quartos. E aí? Me digam aí, onde vai estar o ponto que se refere ao número mais 11 quartos? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto traço? Estou aguardando vocês me darem essa resposta. No segundo traço, Se você colocar no segundo traço, aqui, por exemplo, você vai ter 2 inteiros mais 2 e 2 quartos. Só que 11 quartos é o mesmo que 2 inteiros e 3 quartos. Vamos lá, pessoal? Me diga onde está o número 11 quartos. No primeiro, segundo, terceiro, quarto traço. Onde está 3 No quartos? terceiro, professor. No terceiro, Gustavo, isso aí. No terceiro, ó. Onde está 3 quartos, gente? No terceiro traço. É aqui que vai estar o número mais 11 quartos, ok? Dúvidas? Podemos seguir? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Se houver alguma dúvida, vocês me falam, porque aí a gente retoma. Gente, para finalizar a aula de vocês hoje, eu vou passar para vocês algo que vocês já viram no sexto ano, no quinto ano, a efetuar soma e subtração de frações com o mesmo denominador e com denominadores diferentes. Se lidarmos com frações com o mesmo denominador, simplesmente somamos ou subtraímos os numeradores. Mas se lidarmos com frações com denominadores diferentes, aí precisamos seguir os seguintes procedimentos. Primeiro, os denominadores são diferentes. Não é possível efetuar soma ou subtração de frações. Então, preciso transformar estas frações em frações com o mesmo denominador. Para isso, primeiro eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum de 6 e 8. O MMC de 6 e 8. Então, pessoal, eu vou escrever aqui do lado e vocês vão participando. Utilizando a fatoração,
que é chamado de decomposição de um número ou de mais de um número natural em fatores primos. Lembrando a vocês que vocês podem aplicar as regras, os critérios de divisibilidade. 6, 8 são divisíveis por 2? Ou um deles é divisível por 2? Ambos são divididos por 2. Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Ambos são pares. Então, vamos dividir 6 e 8 pelo fator primo 2. 2 é um número primo. 6 dividido por 2 é igual a 3. 8 dividido por 2, 4. E assim vamos continuar efetuando a decomposição, a fatoração destes dois números aqui, ó, 6 e 8. 3 é um número ímpar. É divisível por 2? Não. Então não podemos dividir 3 por 2. Mas o número 4 é divisível por 2? O 4? Sim. Bom, então o 3 não podemos dividir por 2, então temos que repetir o número 3. Precisamos repetir o número 3. E o número 4, como é divisível por 2, eu vou dividir 4 por 2. Quanto é 4 dividido por 2? 2. 2. Seguindo o mesmo raciocínio, 3 não é divisível por 2. Então, vou precisar repetir o número 3 aqui embaixo. 2 dividido por 2, 1. Bom, agora temos 3 e 1. 3 não é divisível por 2, 1 não é divisível por 2. Então, qual é o próximo número primo? 3. 3. 3 é divisível por ele mesmo? Sim. Sim. Então, 3 dividido por 3, 1. O número 1 não é divisível por 3. Então, vamos repetir aqui embaixo o número 1. Ok, pessoal? Qual é a conta que fizemos aqui, acabamos de efetuar? Não foi a conta de divisão? Não foi isso que Sim. efetuamos? Sim. Agora vamos aplicar a operação inversa. Qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Pronto, então vamos multiplicar os fatores primos 2 e 3. Sendo que o fator primo 2 se repete 3 vezes e o fator primo 3 se repete uma única vez. 2 vezes 2. 2 vezes 2. 4. 4. 4 vezes 2. 8. 8. 8 vezes 3. 24. 24. Bom, eu não sei se vocês estão acostumados a resolver dessa forma aqui, que eu estou propondo a vocês. Se estiver, ótimo. Se não estiver, siga da maneira que vocês aprenderam. Desta forma aqui, pessoal, o denominador da fração equivalente destas frações 5 sextos e 9 oitavos vai ser igual a 24. Então, vou escrever aqui 24 nesta fração equivalente a 5 sextos e 24 como denominador dessa fração equivalente a 9 oitavos. Dúvidas aí? Se não há dúvidas, observe. Temos aqui uma multiplicação. Qual é a operação que utilizamos para determinar? Qual é a operação inversa que utilizamos? Qual a operação inversa da multiplicação? Que utilizamos para encontrar os números desconhecidos? Eu vou repetir para vocês. Temos aqui a multiplicação. Qual é a operação inversa à multiplicação que utilizamos para encontrar os números desconhecidos?
Que operação é? Divisão. Pronto. Quanto é 24 dividido por 6? 4. Quanto é 24 dividido por 8? Quanto é 24 dividido por 6? Quanto é 24? Pronto. 24 dividido por 6 é igual a 4. Então, pessoal, vocês vão multiplicar esta fração aqui por 4 sobre 4. Entendeu? 4 sobre 4, sabemos que é igual a 1. E qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, certo? Então, não vai atrapalhar, não vai modificar os cálculos. Só modifica o numerador e o denominador, mas a resposta é a mesma. Bom, 5 vezes 4... 20. Pronto, vamos lá. Então, vamos escrever aqui, ó. Menos 5 sextos. No lugar de menos 5 sextos, eu vou colocar o quê? No lugar de, de menos 5 sextos, eu vou colocar o quê? Menos 24 avos. Então, vou escrever aqui. Menos 24 avos. Mais 9 oitavos. Vamos lá. Qual é a fração equivalente a 9 oitavos? Quanto é 24 dividido por 8? 3. 3. Então, vamos multiplicar esta fração aqui por 3 terços. 3 terços, vocês já sabem que é igual a 1. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Não altera o resultado. Entendeu? Vocês vão encontrar aqui numeradores e denominadores diferentes. Mas você sabe que frações equivalentes são frações iguais. Entendeu? Utilizando o processo de multiplicação ou de simplificação. É a mesma coisa. Eu tenho aqui 9 vezes 3. 9 vezes 3 é quanto? 20 e 7. pronto, 27. No lugar de 9 oitavos, eu vou substituir por... No lugar de 9 oitavos, eu vou substituir por... 27, 24 avos. Pronto, então vamos escrever aqui. 27, 24 avos. E agora, pessoal, os denominadores são iguais. Já podemos resolver? Sim. Pronto, então me digam aí. Quanto é menos 20 mais 27? Quanto é menos 20 mais 27? Sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, efetuamos a soma ou subtração? Subtração. Pronto, então eu vou escrever aqui. Menos. Qual é o resultado? Qual é o resultado disso aqui? 7. 7 menos mais 7, 24 avos. Ah, professor, por que mais 7 e não menos 7? Porque eu vou lembrar vocês, os sinais são diferentes, vocês efetuam a subtração. 27 menos 20 é igual a 7. É mais 7 porque que vocês aprenderam nos números inteiros, que o módulo de mais 27 é igual a 27. O módulo de mais 27 possui um maior módulo do que
o módulo de menos 20. Qual é o módulo de menos 20? Não é igual a 20? Não é isso? Então, o número que Sim. possui o maior módulo, o resultado vai acompanhar o sinal do número que possui o maior módulo, entendeu? Ma- 27 é maior que 20. 27 está com que sinal? De mais. Então, a resposta vai vir acompanhada do sinal de mais. Se tivesse assim, professor, mais 20 menos 27, aí seria menos 7 sobre 24. Entenderam? Alguma dúvida? Bom, se não há neste exato momento, podemos finalizar esta aula.